Fala galera, tudo bem? Meu nome é Fernando César e se você não conhece o meu canal, recomendo se inscrever e conhecer todo o conteúdo que a gente posta aqui. Aqui nós temos reviews de equipamentos, testes, dicas, tutoriais, tudo relacionado a audiovisual. Então, dê uma passadinha aqui no nosso canal e conheça tudo o que a gente oferece para vocês gratuitamente. E hoje eu quero contar para vocês como tem sido a minha experiência com o iPad ao longo desses quase um ano que eu comprei esse modelo aqui. Esse é o iPad Pro 2018 com 256 de armazenamento e tem sido uma experiência muito bacana, tá? Tem sido cada vez melhor a ponto de eu achar que é bem possível substituir um MacBook por um iPad com todas essas opções, otimizações e atualizações que tem tido nesses últimos dias. A Apple lançou o iOS 13 e com isso deu um suporte para o mouse. Então isso tem sido muito legal e eu tô há algum tempinho aqui testando. Eu vou mostrar para vocês a minha experiência e o que eu acho de tudo isso. Vocês estão vendo aqui a tela, né, do meu iPad. Eu já fiz um vídeo explicando sobre, então não vou entrar muito em detalhes no equipamento em si, mas eu acho que é de extrema importância a gente ter um teclado, né, físico, porque trabalhar com o teclado do iPad não é muito confortável, você não tem como segurar, digitar é ruim. Então um teclado físico é muito legal e um mouse Bluetooth tem sido essencial para essa experiência. Eu tenho também a Apple Pencil, mas eu acho que o uso dela é muito mais específico. Então se você trabalha com arte final, com designer gráfico, se você trabalha, né, com desenhos, eu recomendaria sem sombra de dúvidas. Mas se sua experiência é a que você já tinha em um MacBook, por exemplo, e você quer migrar totalmente para um iPad, eu já não recomendaria. Eu tentei por várias vezes, né, utilizar isso como a minha ferramenta principal, mas não foi tão funcional como imaginava que seria a minha experiência agora com o mouse. O mouse tem sido a melhor experiência e eu tenho olhado o iPad com outros olhos. Vou mostrar um pouco para vocês da minha aplicação relacionado ao audiovisual, né, relacionado à edição de vídeo. Hoje eu trabalho com o LumaFusion, que é um excelente software completo que dá para trabalhar com várias camadas de áudio e de vídeo e você consegue trazer um resultado profissional e você trabalha da mesma forma que você trabalharia com o Final Cut. Então você tem um atalho. Aqui a gente tem um atalho, né? Command mais, Command menos para o zoom, mas com isso você também tem a opção de usar a tela touch. Então, para aplicações assim mais rápidas, você pode, com o auxílio do touch, melhorar a experiência com o mouse. Dou o zoom aqui e pronto, já está funcionando. Espaço para o play, igual o Final Cut. Seleciono o corte que eu quero. Com o mouse eu venho arrastando e mudando. Então, assim, a experiência, a velocidade é a mesma de trabalhar com o Final Cut no MacBook. Porém, a plataforma, né, o aplicativo é diferente. Então você tem que se readaptar, mas muita coisa que você faz lá, você também consegue fazer aqui sem problemas nenhum. Então aqui a gente consegue trabalhar com várias camadas de vídeo, né? Então se você estiver fazendo um show com 4, 5 câmeras, a possibilidade de trabalhar é bem tranquila. Você consegue trabalhar com LUTs, com várias trilhas de áudio, você tem volume individual aqui por canal, você importa mídias, você pode trabalhar com um HD externo. Então, o workflow de trabalhar com o LumaFusion, você consegue ter um resultado, uma entrega tão boa quanto você trabalharia no MacBook. Além disso, para trabalhos como fotografia, a gente tem o Lightroom, que é um software bem conhecido no computador, e aqui a gente consegue também ter as mesmas funções, a mesma agilidade que trabalharia em um computador. Então tenho ajustes, filtros, escolho um preset definido, ou eu monto o meu preset, né, exposição, tudo certinho. Então você trabalha como você estaria trabalhando num computador, mas com uma portabilidade incrível, que você pode arrancar o mouse e fazer tudo isso na mão. Quando eu penso em trabalho, eu prefiro estar sentado em uma cadeira confortável, apoiado numa mesa, né, para não prejudicar a sua postura, não prejudicar nada. E aqui a gente tem excelentes programas, né, excelentes aplicativos como o Lightroom e eu tenho aqui alguns outros como o Polar,
é o aplicativo que eu uso para tratamento de fotografia, e aqui a gente tem todos os ajustes e presets, como a gente trabalharia isso dentro do Lightroom ou no seu próprio MacBook. Além disso, eu tenho outros aplicativos, esses são mais relacionados a desenho, que é o Procreate e Sketchbook, e também um outro aplicativo que eu recentemente me apaixonei, que é um editor gráfico, que é o Affinity Designer. Recentemente eu criei um logo, fiz toda a otimização de vetor, de imagem, tranquilamente, como se eu estivesse trabalhando em um computador, e editar curvas, todos os nós desse vetor, da mesma forma que a gente trabalharia no computador. E esse aplicativo é extremamente completo. Além dele, nós temos também, eu trabalho com o Pixelmator no computador, e eu tenho a versão aqui para iPad que funciona muito bem, e o Canva, que é muito conhecido também, com vários presets na internet, você consegue editar aqui de uma forma bem legal. E aqui você consegue editar da mesma forma que você editaria também em um navegador no computador. Então, se você trabalha com edição de vídeo, você tem um suporte. Se você trabalha com designer gráfico, além disso, você tem a opção da caneta, que é uma opção diferente que tem do MacBook, e você também consegue trabalhar aqui de uma forma profissional. Se você trabalha com música, né? Então eu também uso o iPad para essa função. Então, além disso, a gente tem um DAW aqui, um gravador multipista, que quando eu conecto a minha mesa de áudio eu consigo gravar 18 pistas simultâneas. E aqui a gente tem todos os recursos de equalização, da mesma forma que eu trabalharia no computador, pelo Logic. Além disso, a gente tem vários aplicativos de samples, né, conectados a um controlador para trabalhar com música. Então tem o GarageBand para produzir música. Eu tenho vários aplicativos que simulam instrumentos, que são instrumentos virtuais, e com isso a gente consegue atender tranquilamente também essa área musical. Além dessas 3 áreas que eu comentei, edição de vídeo, né, produção audiovisual, música, designer gráfico, você tem toda a experiência de usar como um player de filmes, né? Então você navega com Netflix, com todos os aplicativos atuais aí que você tem de streaming de filmes e música, e com redes sociais, né? Tirando aí o Instagram, tem uma versão de suporte para iPad ainda, eu não sei porquê. Facebook, mensagens, até o próprio WhatsApp você consegue abrir a versão de navegador. Com isso você tem uma experiência completa, como você teria no MacBook, porém aqui a gente tem muito mais portabilidade, muito mais bateria, é muito direto ao ponto, então você não precisa desligar isso, ele vai estar conectado o tempo todo. E além disso você tem o celular, né, que é a entrada de cartão, né, de celular, que você consegue colocar uma internet, um 4G, e fica com uma rede totalmente independente de qualquer Wi-Fi que você tem disponível aonde você está trabalhando. Eu não falei ainda sobre a questão de jogos, mas aqui a gente tem jogos completos também. De jogos que você pode comprar ou simplesmente baixar. Você ainda tem uma assinatura que por R$ 9,90 tem outros jogos muito legais, e a maioria desses jogos tem suporte para um controle de videogame, por exemplo, o controle do PS4. Então você consegue conectar via Bluetooth o controle do PS4, jogar seus jogos. Então ele, além de virar um videogame portátil, né, com uma tela fantástica com 120 Hz, você tem uma autonomia de 5, 6 horas jogando sem problemas nenhum, em qualquer lugar, dentro do carro, dentro de um avião. Isso é muito bacana também. It's too close. Fight harder. We've taken the lead. Tied for the lead. Então, resumindo, a experiência é a mesma de trabalhar com o MacBook, mas com aplicativos muito mais otimizados para a tela, com funções muito mais simplificadas, né? É óbvio que se você precisa de controles avançados e softwares específicos, como quem trabalha com animação e precisa de um After Effects, quem trabalha com outros aplicativos como 3D, esse tipo de suporte ainda não temos para iPad, mas para o usuário básico, para o usuário intermediário, para entusiastas aí do YouTube que querem uma otimização para edição de vídeos rápido, eu com toda certeza recomendaria o iPad com essa configuração. Não precisa ser exatamente
o Smart Keyboard. É um acessório bem caro, mas você pode trabalhar com um teclado Bluetooth, colocar o iPad em um suporte e um mouse da sua preferência. No caso, eu gosto de trabalhar com o Magic Mouse, eu acho um mouse muito completo, muito prático, né, para quem trabalha com o sistema da Apple. Então, para mim, a experiência aqui ficou muito bacana, mas se você não gosta desse mouse, não gosta da ergonomia, você pode trabalhar com qualquer mouse aí da sua preferência. Quem trabalha com Office depende de Word, Excel, planilhas, PowerPoint, esse tipo de função, né? Também tem disponível os aplicativos com os mesmos recursos dos programas instalados no computador. Eu, na verdade, não trabalho com a linha Office, né, da Microsoft. Eu trabalho com os aplicativos nativos, que seriam o Pages, que é o editor de texto, o Keynote, que é o PowerPoint, né, e o Numbers, que é a função Excel com planilhas, que você consegue ajustar, salvar isso numa nuvem. E o mais bacana é que o navegador, no caso aqui o Safari, ele deixou de ser o mesmo do iPhone e aqui ele abre como se fosse o do MacBook. Então quando você abre, por exemplo, o próprio Mercado Livre, que antigamente ele abria versão aplicativo, aqui você tem o mesmo layout, né, e as mesmas funcionalidades de um navegador dentro de um MacBook, por exemplo. Então a maioria dos sites que dependiam de algumas funções externas que não funcionavam no iPhone, por aqui você consegue acessar da mesma forma. A gente tem um gerenciador de arquivos que dá para você copiar, colar, arrastar, importar arquivos de cartão, copiar para dentro da memória do iPad ou copiar para um HD externo. Então você pode espetar HDs aqui. Eu estou usando um hub para usar uma saída HDMI para vocês verem a tela aqui do meu iPad, mas eu posso também ligar direto um SSD, por exemplo, e trabalhar com SSD externo da mesma forma que eu trabalharia num computador. Esse modelo aqui não tem saída de fone de ouvido, então para melhor experiência você também precisa de um fone Bluetooth ou um adaptador, né, USB-C, que tenha saída de fone de ouvido se você quiser trabalhar, por exemplo, com edição de vídeo com um fone analógico, né? Então essa seria a opção, mas eu trabalho com os AirPods também, que eu tenho e recomendo demais, são excelentes, apesar do preço, mas nada da Apple também você vai conseguir com um preço bacana, então é uma coisa que você já tem que meio que se acostumar, mas a vantagem é que os valores dos aplicativos são muito mais acessíveis que os aplicativos para MacBook, né, para o computador em si. Então você gasta com alguns acessórios, mas você economiza comprando os aplicativos que tem um custo muito mais em conta. Então eu quero mostrar para vocês o comparativo de quanto custaria comprar um iPad Pro, mais ou menos a mesma versão que a gente está utilizando aqui, comparado a um MacBook de entrada, que seria o MacBook Air. Então, começando aqui no site da Apple, eu vou adicionar um iPad, no caso o iPad Pro, que agora esse é o modelo atual, o modelo 2020, o meu é 2018, e eu vou selecionar ele, adicionar ele no carrinho e eu vou adicionar também um teclado, que é exatamente essa configuração que estamos usando aqui. Ele custa $800 e mais $180 dessa capa que também tem o teclado embutido. Lembrando que você pode utilizar um teclado normal, não precisa ser exatamente esse, então você vai economizar bons dinheiros aí, porque essa capinha eu acredito que não vale o preço que eles cobram, mas é um acessório muito útil, então às vezes vale até a pena comprar. E eu vou selecionar aqui um Mac de entrada, que seria um MacBook Air, com o modelo 256, que é esse daqui de entrada. E ele custa $1.000, então ficaria em torno de $36 mais caro, montando o mesmo setup que a gente está utilizando aqui. O mouse teria que ser adicionado nos dois produtos, então nem coloquei no carrinho. E a vantagem de você trabalhar com o iPad é a autonomia de bateria, a tela que nunca desliga. Aqui a gente tem 120 Hz de resolução da tela contra 60 de um MacBook. Aqui a gente tem a vantagem de ser uma tela touchscreen, que não tem lá, de você poder trabalhar sem o teclado também. Então se você vai assistir um filme, por exemplo, deitado na sua cama, você apoia ele em qualquer lugar e ele vai ser muito mais
útil, né? Muito mais prático, muito mais leve, e tem a opção de você comprar a versão com celular, que aí você consegue colocar um chip de celular e você ter uma banda de internet 4G independente aí da rede Wi-Fi que estiver no ambiente que você está utilizando. O desempenho comparado a esse MacBook de entrada é superior, então o processamento é melhor, a otimização é melhor e os aplicativos são um pouco mais simples comparados com o que é possível instalar dentro de um MacBook, mas também o desempenho do MacBook vai ser muito inferior com aplicativos pesados, né, para produção de vídeo, por exemplo. Então, somando aí todas essas experiências e todos esses detalhes, eu acredito que o iPad é uma revolução. Com certeza, se eu não precisasse de fazer trabalhos tão específicos, se o meu workflow fosse simplesmente o canal do YouTube, com toda certeza eu já estava trabalhando apenas com o iPad, já não precisaria ter mais nenhum outro tipo de máquina. Então, se você precisava, né, de dicas e dúvidas, tirar algumas dúvidas a respeito disso, e eu recomendo sem dúvidas. O iPad é uma revolução no mercado e você consegue trabalhar tranquilamente e fazer N funções com ele de uma maneira muito simples. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, escreva aqui no campo de perguntas e até o próximo vídeo. Um grande abraço, valeu!